A paz do Senhor, meus irmãos. É uma satisfação poder estar com os irmãos aqui neste 13 de maio de 2020, para podermos nos dirigir aos irmãos e darmos prosseguimento com a nossa live Perguntas Escatológicas, onde juntamente com o pastor Ciro Sanches Zibordi, que é o expositor do assunto, aqui em nossa live estamos fazendo uma apresentação bem completa a respeito do tema escatológico e também reservando um período para a resposta às perguntas que os nossos amados irmãos estão deixando aí no comentário desta live. E para nós é muito especial podermos compartilhar esses momentos abençoados e também abençoadores com cada um dos nossos amados irmãos. Eu quero ler o texto que está no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 24, o versículo de número 3, a Bíblia diz o seguinte: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Baseado, irmãos, neste texto de Mateus, especialmente o capítulo 24, todo ele, mas a partir da pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus, então no capítulo 24 e também no capítulo 25, Jesus passa a discorrer a respeito das questões, dos acontecimentos que seguiriam aqueles dias, também os dias seguintes e no futuro. E é justamente neste tema que nós estamos trabalhando essa temática, e o pastor Ciro Zibordi é quem tem feito a exposição deste assunto. Lembrando os nossos irmãos que a primeira live a respeito desse assunto, nós publicamos ela no dia 20 de março. E desde aquela oportunidade surgiram muitas perguntas e os temas foram se desdobrando. E a partir de então, nós passamos a fazer uma explanação mais abrangente, mais profunda a respeito do tema, juntamente com o pastor Ciro Zibordi, que se propôs, então, fazer uma exposição mais completa a respeito do assunto. Para tanto, nós passamos a gravar essas lives, que estão todas elas à disposição no nosso canal no YouTube, que é o CETADEB Oficial. Se você desejar, você pode acessar o nosso canal, se inscreva, ativa ali o sininho, para que você possa estar sendo avisado de cada uma das publicações que são feitas a respeito dessas lives e também a respeito das propostas de cursos que são oferecidos, que são ofertados pelo CETADEB. E assim você estará sempre inteirado. CETADEB Oficial é o nosso canal no YouTube, também é o nosso canal no Facebook e também o nosso canal aqui no Instagram. Você pode estar compartilhando também estas informações, também o chamado para que os irmãos assistam a esta live. O pastor Ciro já está conosco, dando uma ajeitadinha ali no cabelo e tal. Eu já ajeitei, os meus estão brancos demais da conta aqui, viu, pastor? Olha, aqui dentro do estúdio tá quente, mas lá fora tá frio, rapaz. Esfriou, choveu hoje o dia todo aqui, mas a sua palavra de saudação aos nossos irmãos. Deus abençoe, seja bem-vindo, saudação aí aos da sua casa, inclusive as menininhas, as pequenichas que estão aí, as pequenuchas, né? Deus abençoe, pastor. Amém, pastor Ercos. Quero saudá-lo com a gloriosa paz do Senhor e também estender essa saudação a todos os nossos queridos funcionários do CETADEB, aí em Apucarana, que, claro, estão acompanhando a nossa live, especialmente aqueles que estão aí assessorando o irmão diretamente, possivelmente o Bruno, a Gabi ou mais alguém. Deus abençoe, grande prazer. Também saúdo a todos os professores do CETADEB, a todos os alunos que estão aí em todo o Brasil e em várias partes do mundo. E quero saudar também especialmente os nossos queridos seguidores que estão chegando aqui, muitos ainda estão entrando. Eu vou pedir até para esses queridos irmãos e irmãs que estão entrando, que por gentileza
cliquem aí nesse aviãozinho, não é? E convidem mais pessoas, porque hoje o nosso objetivo é fazer, como o pastor Hercules já tem falado aí, a conclusão, né? Finalmente, porque esse assunto aqui, claro que a gente poderia continuar com ele por muito tempo, a Bíblia é um livro maravilhoso, há muita profundidade em cada passagem da Escritura, e se nós fôssemos aqui pormenorizar, analisar detalhe por detalhe, claro que ficaríamos aqui por muito tempo, mas conversando com o pastor Hercules, eu fiz a proposta até de nós concluirmos já, pelo menos o sermão hoje. Não estamos concluindo o estudo. O estudo ainda continua, o estudo escatológico, tanto que no domingo vamos ter mais uma live para responder as perguntas que os irmãos estão mandando. Né? E são muitas. E são muitas, né? São muitas. Mas hoje nós só vamos concluir, é bom que se diga, né, pastor Eco? Só vamos concluir o sermão profético. Quer dizer, vamos concluir e depois vamos voltar a ele ainda. Claro que quando falarmos de outros assuntos que vamos tratar, da escatologia, o tribunal de Cristo de maneira mais específica, já falamos dele assim, en passant, não é? E vamos falar também do julgamento das nações, e aí, claro, vamos ter que retomar alguns pontos do sermão profético. Maravilha, maravilha. Pois bem, lembrando então os irmãos que essas lives estão à disposição em nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial. Eu vou pedir para que o Alisson, o pastor Fernando, que eu já vi que estão ali, coloquem para os nossos irmãos que estão nos seguindo, assistindo a live, para que eles possam depois pesquisar. O nosso intuito é que os irmãos se inscrevam em nosso canal, tanto no Facebook quanto também no YouTube, para que esteja sempre inteirado. Avisar os irmãos que nós estamos com a nossa plataforma de cursos, onde as aulas, todas as aulas de todos os módulos do curso estão disponibilizadas para que os nossos alunos tenham acesso às aulas que são ministradas, inclusive pelo pastor Ciro Sanches Zibordi, pelo pastor Márcio Clauber Maia, que também está conosco lá do Rio Grande do Norte, também o pastor João Antônio de Souza Filho, que é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o pastor Leonardo, que é do Espírito Santo, enfim, os pastores que contratamos para isso. As aulas todas estão em nossa plataforma, de maneira que os nossos alunos estão dando prosseguimento aos seus cursos, porque recebem os módulos pelo correio e assistem às aulas em suas casas, através do seu celular, através do seu tablet, através do seu computador pessoal, ou enfim, onde tiverem acesso à internet e podem estar acessando as videoaulas através da nossa plataforma de curso. Aos nossos pastores, obreiros, dirigentes de departamentos nas igrejas, aos nossos irmãos de um modo geral, informamos que você pode implantar um núcleo com a partir de 6 alunos. Meia dúzia de irmãos, você já consegue organizar um núcleo. E também, através do nosso site, www.cetadeb.com.br, você consegue fazer aí tanto a abertura do núcleo, quanto a matrícula dos nossos alunos. O pagamento dos nossos cursos hoje você pode fazer através de depósito, através de cartão de crédito, também através de depósito, através de pagamentos em lotéricas e boleto bancário. Muito fácil para todo aquele que deseja estar ampliando o seu conhecimento, aproveitando esse tempo, não é, para que esteja remindo o tempo, estudando, alimentando-se da palavra do Senhor. Pois bem, sem mais delongas, nós vamos dar prosseguimento aos estudos a respeito do tema da escatologia. E o pastor Ciro já estará com a palavra. Lembrando que os nossos cursos, alguém perguntou ali, os nossos cursos são cursos livres, reconhecidos pela CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O nosso alvo principal não é a formação acadêmica, mas a formação bíblico-teológico de apoio ministerial para os crentes servirem o Senhor com alegria. Muito bem, vamos lá. Pastor Ciro, estou aqui à disposição com a Bíblia postos, precisando de alguma leitura, é só chamar. E mais para o final nós vamos apresentar aqui os materiais do curso teológico básico, médio, avançado, curso para a formação de obreiros, curso para a formação dos jovens pentecostais, curso de formação de capelães e também o curso para discipulado dos novos convertidos. Pastor Ciro, com a palavra.
Vamos lá, o nosso povo já está ali, a postos, com a Bíblia aberta para as anotações. Eu vou dizer aos irmãos que quando nós estivermos com 15 minutos, eu vou desabilitar os comentários e quando estiverem faltando 15 minutos para concluir a live, eu vou voltar a habilitar, para que você possa colocar aí as suas perguntas, as suas dúvidas, e nós vamos registrar, e na live de domingo próximo, às 11 horas da manhã, as respostas estarão sendo publicadas, o pastor Ciro estará também emitindo as respostas para que os irmãos tenham as suas dúvidas esclarecidas. Então, com 15 minutos aqui eu desabilito, com 15 minutos para a conclusão eu habilito novamente para que os irmãos coloquem as suas dúvidas, as perguntas, e será uma bênção. Pastor Ciro, eia avante. Amém. Vamos adiante então, meus irmãos, vamos direto ao assunto para aproveitarmos bem o tempo. Nosso objetivo então é fazermos uma abordagem resumida dos versículos 21 a 35 do capítulo 24 de Mateus e pretendo também no final dar uma pincelada no capítulo 25, no final do capítulo 24 e também no capítulo 25. Por que eu digo uma pincelada? Porque depois nós vamos retomar o capítulo 25, vamos retomar o final do capítulo 24, porque vamos ter uma live sobre o arrebatamento, que não tivemos ainda. Nós tivemos lives aí sobre os assuntos escatológicos e aí acabamos falando sobre o arrebatamento. Nós vamos ter uma live, ou pelo menos uma ou duas, talvez, específicas sobre o arrebatamento. Aí vamos retomar o final do capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 36. E vamos ter uma live sobre o tribunal de Cristo, vamos retomar parte do capítulo 25. Vamos ter uma live sobre a volta de Jesus em poder e grande glória, e vai abarcar também o julgamento das nações, e vamos ter que retomar também parte do capítulo 25. Então, nós estamos concluindo hoje para dar uma conclusão nesse assunto do sermão escatológico. Eu creio que vocês entenderam muito bem qual é a divisão desse sermão em Mateus 24, que estamos tomando como base justamente porque é a parte dos evangelhos que trata com maiores detalhes desse sermão. Claro que Marcos também registrou, Lucas também, mas Mateus é aquele que registrou a maior parte da explicação de Jesus, que abrange ali a introdução, os dois primeiros versículos, Mateus 1 e 2, aí no versículo 3 os discípulos fizeram uma pergunta, e com base nessa pergunta, Jesus abriu um longo parêntese, que vai do versículo 4 até o 35, explicando eventos alusivos à igreja e também a Israel, porque os primeiros discípulos de Jesus eram israelitas. Então, por isso, Jesus, ele ali fez menção de aspectos alusivos à igreja e também aspectos relacionados com Israel. Aí nós fomos expondo em várias lives, né? Como disse o pastor Hércules, falamos sobre pontos complicados, difíceis, como o princípio de dores. Está tudo lá no YouTube, para quem não assistiu. CETADB Oficial, você pode encontrar lá as lives anteriores. Nós também falamos sobre o abominável da desolação, que está no versículo 15, que desencadeia a fase final da grande tribulação. Quando você lê aqui em Mateus 24 o termo grande aflição ou grande tribulação, não é uma alusão aos 7 anos. Já é uma alusão à segunda metade da grande tribulação, que são os 3 anos e meio finais, porque a grande tribulação é um período de 7 anos, de acordo com a profecia de Daniel, que fala de uma semana. Ali nós vimos em Daniel 9, 27, que se refere a uma semana de anos, são 7 anos, não é? E na metade da semana haverá ali a manifestação do abominável da desolação, e então isso vai desencadear. Não vou aqui retomar, que já expliquei muito isso. Isso vai desencadear, então, a segunda metade. Vamos lá. Então, o meu objetivo aqui para ganhar tempo, eu até estou num lugar diferente aqui hoje, porque eu quero ir explicando versículo a versículo, ou porção por porção, dando uma rápida explicação, e aí eu vou contar, sim, com a ajuda do pastor Hércules.
Eu vou pedir para o senhor ler, por gentileza, pastor X. Inicialmente, nós vamos começar a explicação do versículo 21 e 22. Vou pedir então para o senhor ler aí Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então veja, nesse tempo, eu vou ler aqui na versão atualizada, pastor X está lendo a versão corrigida, na Bíblia de Estudo Pentecostal. A minha é pentecostal. Que é a versão corrigida de Almeida. Eu estou lendo a atualizada, que são versões que são praticamente idênticas, mas que tem, às vezes, uma palavra diferente, tal, que ajuda a entender melhor. Mas não tem diferença praticamente quanto ao conteúdo, não é? Então, veja, nesse tempo haverá grande tribulação, ou grande aflição, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então você vê por aí que a grande tribulação é um período que ainda não aconteceu, porque a Bíblia diz que não aconteceu. Jesus disse no primeiro século que não tinha acontecido antes, nem jamais, depois que ela acontecer, não vai ter outro evento maior. Quem diz que isso já aconteceu, veja que a própria história desmente essa ideia. Por quê? Se a pessoa diz, não, foi no primeiro século, Jerusalém foi destruída lá no ano 70. Bom, e o que você me diz que aconteceu depois, as guerras que foram acontecendo, não precisa nem citar o que aconteceu na Idade Média, por exemplo. Vamos direto para o século XX. No século XX nós tivemos duas grandes guerras, não é? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, já não tem discussão. A grande tribulação ainda não aconteceu. Ela acontecerá, por quê? Porque também tem outro ponto. Ela está relacionada intimamente com a chegada, a aparição, a parousia, a manifestação de Jesus em poder e grande glória. Ela antecede a manifestação do Senhor. Não estou falando do arrebatamento. Eu digo a manifestação do Senhor em poder e grande glória, como nós vamos ver daqui a pouco. Aqui se menciona que os tempos, esses tempos, seriam abreviados, não é? Se Deus quisesse. A ideia é essa, não é? Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ou melhor, perdão, esses dias poderiam não ser abreviados, né? Se Deus quisesse. Mas Deus é tão misericordioso que ele já estabeleceu tempos, ele já estabeleceu estações. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, qual será o tempo e tal, o que Jesus disse? Não vos pertence saber nem os tempos, nem as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, Deus já estabeleceu os tempos e as estações. Já está tudo estabelecido. Então, esse período de 7 anos já foi determinado por Deus. E se Deus não tivesse estabelecido esse limite, ninguém se salvaria. Mas aqui diz que os escolhidos. Agora é importante você entender bem isso aqui. Se você tirar o texto do contexto, você vai pensar que esses escolhidos aqui é uma referência à igreja. E que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas nós já temos falado durante vários encontros aqui, que esses escolhidos, aqui isso que estamos vendo agora diz respeito a Israel. A segunda parte da grande tribulação, essa segunda metade, Jesus está descrevendo o que vai acontecer lá em Israel, lá em Jerusalém especialmente. Não é? Nós já explicamos na semana passada, aí das grávidas e tal, e a fuga no sábado, e a fuga no inverno, tudo isso nós explicamos que diz respeito a Israel. Não é? Aconteceu no ano 70 como uma amostra do que vai acontecer na grande tribulação. Porque, como eu falei, assim como nas profecias do Antigo Testamento, Jesus também segue a mesma linha da profecia apocalíptica, que não é apenas uma profecia ligada ao livro de Apocalipse, mas a literatura apocalíptica que está presente nos profetas, especialmente Daniel, mas também nesse próprio sermão de Jesus. E os profetas, eles justapõem acontecimentos. Jesus fala aqui do abominável da desolação, algo que já aconteceu no tempo de Daniel.
Daniel 11, 30 e 31, aquilo ali já se cumpriu, nós mostramos aqui. Essa fuga dos israelitas já aconteceu também no ano 70. Só que vai acontecer de novo. Ou seja, são eventos que são uma amostra do que vai acontecer no tempo do fim. Então aqui, veja, Jesus disse que não tivesse aqueles dias sido abreviados, falando do futuro. Jesus está profetizando o que vai acontecer, isso é grande tribulação. Segunda metade do período tribulacional. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Ninguém aqui escaparia da morte. Ninguém escaparia do juízo. Mas por causa dos escolhidos, quem são os escolhidos aqui? O remanescente israelita. Lembra que eu citei na semana passada aquela passagem de Apocalipse 12, que fala da águia, ou mais precisamente das asas da águia. Alguns intérpretes dizem que é uma águia que vai arrebatar a mulher. Mas o texto, mais precisamente, diz que Deus dará asas para aquela mulher, como se ela própria tivesse asas. Mas ali, claro, é uma alusão ao Deuteronômio. Deuteronômio fala de Deus ali dando livramento, como uma águia, não é? Porque a mulher ali representa Israel. Isso está lá em Apocalipse 12, nós não vamos ver aqui agora para ganhar tempo, mas vamos adiante. Então, esse primeiro ponto que eu quero destacar é que a grande tribulação é um evento único na história e que Deus está no controle da história, está no controle do tempo, e ele já estabeleceu esse período de 7 anos, não vai passar disso, porque se passasse ninguém suportaria, e Deus estabeleceu a medida certa para o julgamento. Vamos aqui adiante, então. Agora vamos ler, pastor Ercos, por gentileza, os versículos 23 a 26. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, os judeus estão esperando até hoje o Cristo, ou seja, o Messias, ungido de Deus. Aqui Jesus está falando para a igreja nascente, mas observe, Jesus quando fala com a igreja nascente, você tem que entender que ele não está falando só para aqueles ali que faziam parte da igreja nascente, está falando para a igreja como um todo. Claro que tem algumas especificidades que diziam respeito a eles, mas de maneira geral, quando Jesus discursa, quando Jesus prega, ele tem em vista a igreja, eu e você, toda a igreja, nós. Então, quando ele diz, por exemplo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai muitas moradas, não era só para os 12, ele está falando para a igreja. Quando ele apresenta o Sermão do Monte, lá em Mateus 5 a 7, é a igreja. Agora, aqui, quando Jesus fala com os discípulos, no primeiro século, ele está falando para a igreja, mas pela pergunta que eles fizeram, você tem aí a ideia, claro, de que ele também está falando para os israelitas, porque os discípulos eram israelitas. Então tem parte nesse sermão que é específica para o povo de Israel. Aqui nós temos um exemplo, porque aqui já ficou claro, pelo contexto imediato, pela perícope que nós estamos analisando, que os escolhidos são o remanescente, aquele grupo que será mantido por Deus. Lembra do que eu citei, a Apocalipse 12, as asas de águia para fugir do dragão, o dragão que é Satanás. O dragão quer tragar a mulher, o dragão quer matar, quer acabar com Israel, que a mulher ali é Israel. O menino que já nasceu, ali já terá nascido, né, nesse ponto do texto estamos falando, e já foi até arrebatado na ocasião, é o menino, é Jesus, que regerá o mundo com vara de ferro. Então veja, aquela mulher não é igreja, porque não foi Jesus que saiu da igreja, foi a igreja que saiu de Jesus. Jesus disse, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali é um menino que sai da mulher. Então aquela mulher não pode ser a igreja. Aquela mulher é Israel, pelas características. Depois nós vamos falar sobre essa mulher em outra ocasião.
Mas você pode ver pelos detalhes, ali se mencionam o número 12, 12 estrelas, que é uma alusão às 12 tribos de Israel e tal, e a maneira como ela é descrita. É Israel. Não tem como você fugir disso. Não é? Israel, ela vai ser perseguida, e Deus, então, através dessas asas de águia que ela receberá, o livramento de Deus, ela será levada para longe, e o dragão vai ficar olhando. Isso fica claro na versão atualizada. Na versão corrigida, ali é uma dificuldade, porque a separação de versículos entre o fim do capítulo 12 e o início do 13 acaba confundindo o leitor. Mas na versão atualizada fica claro que o dragão ele fica parado sem poder agir, porque Deus ele arrebata a mulher no sentido de livrá-la, de levá-la para longe ali da ação do diabo. Então aqui, o pastor Ecos fez a leitura, também diz respeito a Israel, ao remanescente israelita, aqueles escolhidos, que na verdade são os últimos israelitas que vão estar vivos por ocasião da grande tribulação, porque muitos vão morrer. Mas aqueles que vão crer no Messias, naquele momento final, vai se cumprir aquele texto de Joel, que diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque eles vão invocar o nome do Senhor. Eles vão invocar, eles vão crer que realmente o Cristo que já veio, que foi desprezado pelos israelitas, de maneira geral, eles vão reconhecer que ele é o Cristo, que já veio e voltará. Então eles vão reconhecer. Nesse momento que eles vão reconhecer, por isso que Jesus disse, olha, vão aparecer falsos cristos. Vai ter muita gente, vai ter muito enganador. Além do próprio anticristo e do falso profeta, vão surgir, a Bíblia diz, anticristos e também falsos profetas. E aqui Jesus, mais uma vez, diz, olha, surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eleitos aqui, repito, os escolhidos ou eleitos é uma alusão ao povo de Israel. Vamos adiante, pastor Ecos. Vamos ver agora os versículos 27 e 28. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aqui já começa a ser anunciada a manifestação de Jesus em poder e grande glória. Então veja, Jesus então disse que vai ser como um relâmpago, ou seja, algo visível que todos poderão ver. Não é o arrebatamento, eu já expliquei. Vamos ter depois outra live só sobre o arrebatamento, vamos retomar isso. Mas aqui é uma alusão à manifestação de Jesus em poder e grande glória. Não vá confundir a manifestação de Jesus em poder e grande glória com o arrebatamento. No arrebatamento, Jesus vem até as nuvens e a Bíblia diz, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Ele não vai pisar aqui na terra. Aqui já é diferente. Aqui todos vão ver, todo olho verá. No arrebatamento, nem todos o verão. Diz lá em Hebreus 9, 28, que assim como ele apareceu uma vez, ele aparecerá segunda vez, a todos não, aos que o esperam para a salvação. O termo ali no grego significa ser visto, ou seja, ele será visto somente por aqueles que o aguardam, que o esperam para a salvação. Então aqui o pastor Ecos leu que, assim como o relâmpago que sai do Oriente, Jesus falando, e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda. O termo vinda aqui é o famoso termo parousia, que aparece 24 vezes no Novo Testamento, mas nos evangelhos só aparece no sermão escatológico, no sermão profético de Jesus. E mais precisamente, só aparece em Mateus. Lucas não menciona esse termo, Marcos não menciona esse termo. Só aparece aqui, em Mateus 24, 3 vezes. Aparece no versículo 3, quando os discípulos perguntaram, Senhor, quando será? Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda, parousia, e do fim do mundo? Então aparece no versículo 3, depois aparece no versículo 27, esse que o pastor Ecos acabou de ler, e vai aparecer depois, nos versículos 37 e 39, quando fala da iminência. Veja que
Muita gente diz que parousia sempre é uma alusão à manifestação do Senhor em poder e grande glória. O sermão profético de Jesus mostra que não. Porque nós vamos ver depois, nos versículos 37 e 39, que já diz respeito à iminência, que é uma alusão também ao arrebatamento da igreja. Porque Jesus vai se manifestar também no arrebatamento. Mas ele vai se manifestar para a igreja. Alguém diz, não, manifestação é uma manifestação pública. Porque Jesus ele vai voltar do jeito como ele subiu. Só que quando Jesus subiu, preste bem atenção. Quem foi que viu Jesus subindo? Foi todo mundo que viu Jesus subindo? Não. Quem viu Jesus subindo foi somente a igreja. Ah, não, mas ele subiu a partir do Monte das Oliveiras, e lá em Zacarias 14 diz que ele vai descer no Monte das Oliveiras. Então é uma manifestação. Claro, ele subiu do Monte das Oliveiras porque a igreja nascente, a igreja começou lá em Jerusalém, começou. Então ele não fazia sentido ele subir de outro lugar. Então ele subiu de lá mesmo. Só que tem um detalhe, quando ele subiu, somente a igreja viu Jesus subindo. Não foi o mundo todo que viu Jesus subindo. Então, quando ele vier para o arrebatamento, somente a igreja vai ver Jesus nas nuvens e irá ao encontro dele. Mas claro que a segunda vinda, ela contempla 7 anos. 7 anos para quem estiver na terra, claro. Porque lá no céu, o tempo conta de outra maneira. Nós já explicamos aqui. Jesus falou aos discípulos, não vos pertence saber nem o Cronos nem o Kairos, o tempo ou as estações. O tempo da terra, que é o tempo cronológico, esse também a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Não sabemos um segundo à frente do nosso nariz. Então não nos pertence saber mesmo. Jesus falou, basta cada dia o seu mal, foca no presente. Faz a sua parte do presente, que o do futuro cuido eu. Entrega a sua vida na mão de Deus, planta no presente para colher no futuro. Mas basta cada dia o seu mal. Não adianta você ficar super preocupado. E amanhã, meu Deus, e tal. Não adianta. Confia no Senhor. Faz a sua parte hoje. Planta para colher amanhã, claro. Você não vai ficar esperando também, né, as coisas acontecerem. Faça a sua parte hoje. Mas Jesus falou, olhai para as aves dos céus, olhai para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Foca no presente. Faz a sua parte no presente. Porque do futuro cuido eu. Nosso futuro está nas mãos de Deus. O presente também, claro. Então ele disse, não vos pertence nem o Cronos, nem o Kairos. Nem o tempo aqui da terra, que é cronológico, e lá no céu também não. Então veja, na segunda vinda, esse período de 7 anos que a gente fala, claro que é para quem estiver na terra. Porque são 7 anos de grande tribulação. Tempo cronológico. Só que a igreja, ela vai ser arrebatada, ela vai ser glorificada, ela vai ser galardoada, ela vai participar das bodas, só que a Bíblia não diz que é 7 anos de bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que é 7 anos de grande tribulação. Porque 7 anos é o tempo aqui na Terra. Nós já vamos lá na glória. Você sabe como vai ser? O astronauta, quando está no espaço, ele tem uma percepção diferente, não é? Só para citar aqui um exemplo, né? Lá no céu, quando nós estivermos com o corpo glorificados, é diferente, né? Então você não sabe como vai ser isso. Você sobe, você vai participar das bodas do Cordeiro, mas aqui na Terra vai ter 7 anos, literalmente, 7 anos de grande tribulação. Mas então, aqui para a gente não se deter muito nesses pontos, vamos avançar. Então a vinda aqui, veja, a vinda é uma alusão à parousia aqui, o termo parousia é uma alusão à manifestação de Jesus, nesse caso. E aí Jesus usa um aforismo familiar, um provérbio. Ele diz que onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. A tradução mais próxima aí do original é abutres mesmo. Que águias, né? Porque aí está falando de cadáveres, né? Então, na verdade, Jesus está usando um provérbio para dizer o seguinte, quando tem um animal morto, geralmente, as aves elas ficam rodeando aquele animal morto. Então as aves de rapina, os abutres. Então quem olha de longe, todos veem que está acontecendo alguma coisa ali. Está acontecendo algo ali naquele lugar onde as aves estão rodeando. Porque isso aí é um exemplo, é uma alusão à vinda de Jesus e todo olho verá. O mundo todo tomará conhecimento. O mundo todo saberá o que está acontecendo ali em Israel. Não é? Porque Jesus vai descer lá. Zacarias 14 diz, os seus pés naquele dia
estarão sobre o Monte das Oliveiras. Mas vamos adiante, porque tem muita coisa aqui para explicar ainda. Versículo 29, pastor Hermes, por gentileza. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, olha aqui, ó, logo em seguida, os preteristas têm dificuldade com esse texto, especialmente os hiperpreteristas, né? Porque preterismo, você sabe o que é? O preterismo é aquela maneira de interpretar, não é? Uma forma de interpretar, um tipo de hermenêutica, vamos dizer assim, de interpretar a literatura apocalíptica, o livro de Apocalipse em especial, o Sermão de Jesus, como se tudo já tivesse sido cumprido. Aqueles que não são hiperpreteristas, são apenas preteristas, eles dizem, não, tudo já se cumpriu, exceto a vinda de Jesus, a manifestação de Jesus. Só que esse exceto é complicado, né? Ou você defende tudo, ou como você vai defender só uma parte? Não tem como separar essas partes, né? Como você vai separar, né? É difícil. Então, os hiperpreteristas, eles dizem, não, então já aconteceu tudo. Aí é outro problema, quer dizer que Jesus já veio. E se Jesus já veio, como que ele veio? Não é? Já veio lá no primeiro século. Os sinais cósmicos aconteceram. Tudo aquilo que estava predito já aconteceu. Então, às vezes alguém gosta de rir. Ah, você é futurista, kkk. Mas a questão não é de você ser por ser. É porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu não posso ficar preso. Veja quanta coisa que eu tenho que negar na Bíblia se eu me apegar a uma interpretação preterista. Porque a nossa esperança está ao longo de todo o Novo Testamento. Paulo falou sobre isso, não é? Pedro falou sobre isso. Então, a gente tem que ter cuidado. Mas vamos aqui explicar rapidamente. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Olha que interessante. Jesus só vai se manifestar depois da tribulação daqueles dias. Não é? Então, ele só vem depois da grande tribulação para se manifestar. Não estou falando de arrebatamento. Porque grande tribulação, você sabe, não tem nada a ver com a igreja. Quando alguém pergunta, a igreja vai passar para a grande tribulação, é porque não entendeu a profecia de Daniel. Se você ler Daniel 9, 24 a 27, nós lemos aqui, em algumas ocasiões, pastor Hermes leu, que está escrito que estas semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. É uma alusão a Israel, é para Israel. Claro que os gentios que estiverem na terra também vão sofrer, porque a grande tribulação ela vai ser em nível mundial. O anticristo vai ser um líder mundial. Claro que Jesus escreveu aqui a parte final em Jerusalém, mas o mundo todo vai estar envolvido. Que o anticristo vai ser um líder mundial, o mundo todo vai sofrer. Você pode ver em Apocalipse que os juízos são globais. Ali se mencionam a terça parte da terra, e as águas, os oceanos serão atingidos, e etc., e os rios. O mundo todo, não é só Israel. É que Jesus descreve aqui a parte final em Israel, porque é onde ele vai vir. Quando Jesus se manifestar, ele vai descer em Jerusalém. Zacarias capítulo 14. Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, aí veja se isso já aconteceu. Ainda não. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, não é? As estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Isso ainda não aconteceu. Eu nem vou me deter aqui nesse ponto, porque depois, quando eu for falar, vai ter uma live em que nós vamos falar dos sinais da vinda de Jesus de maneira geral, e eu vou poder falar, inclusive, das chamadas luas de sangue, não é? Aquele eclipse lunar, que são, na verdade, essas eclipses, uma amostra do que acontecerá, de fato, quando Jesus voltar. Mas vamos adiante, pastor Hermes. Vamos para, agora, os versículos 30 e 31. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão,
e verão o Filho Pastor do Homem Hermes, vindo sobre... Oi. pode ler até o 33, por gentileza. Ok. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então aqui, irmãos, uma rápida explicação para avançarmos. Jesus começa a descrever como vai ser a sua manifestação em poder e grande glória, que depois vamos retomar também. Mais uma vez, se menciona aqui trombeta, já falamos bastante de trombeta aqui, mas só para você lembrar, última trombeta. Em 1 Coríntios 15, 52, é a última trombeta do arrebatamento. É a última trombeta para a igreja. É uma trombeta de convocação que põe fim à era da igreja. Última trombeta de Apocalipse 11, 15. É, na verdade, a sétima trombeta. É a última de uma série de 7 tocadas por anjos que dizem respeito a juízos no período da grande tribulação. Não tem nada que ver com o arrebatamento. Agora, a última trombeta mesmo é esta aqui. A última dentre todas. Tem a última, que é para reunir o povo de Deus. A última trombeta que marca o fim da era da igreja. Né? Convocação da igreja. Tem a última, que é de uma série de 7. Uma trombeta de juízo. Esta aqui é a última mesmo. Porque é a trombeta que precede a manifestação de Jesus em poder e grande glória. Essa trombeta, pode ver que aqui diz que os escolhidos serão reunidos. Esses escolhidos não podem ser a igreja. Não podem ser a igreja. Por quê? Por que não? Porque em Judas 14, 15, versículos 14 e 15, a Bíblia é clara a dizer que os santos do Senhor virão com ele. A igreja virá com ele. Apocalipse 19 também diz que os exércitos do Senhor virão com ele. E aqueles exércitos ali, pela descrição, é a igreja que já estará no céu para as bodas do Cordeiro. Lá se menciona em Apocalipse 19 as bodas do Cordeiro. A igreja já estará nas bodas do Cordeiro e ela desce com o Senhor. Então esses escolhidos que são ajuntados são os israelitas. É o cumprimento da profecia lá de Isaías. Isaías capítulo 27, você vê lá. Nós não vamos ver agora para ganhar tempo. Mas você vê lá que se menciona a trombeta e a reunião dos escolhidos, que são os israelitas. Porque muitos israelitas têm voltado para a sua terra, mas eles vão ser finalmente reunidos ali para ingressar no milênio. Finalmente vai se cumprir aquilo que Deus prometeu para Israel. Se menciona aqui a parábola da figueira, que nós não podemos ser dogmáticos, não é, quanto ao que ela representa, porque o texto em si não diz claramente. Mas a figueira, na simbologia profética, ela alude a Israel. Por isso que Israel, sem dúvida, é um sinal. Em Lucas fica até mais claro isso. Israel é um sinal claro da vinda de Jesus, de que a vinda de Jesus se aproxima. Né? Tudo que está acontecendo em Israel, o estabelecimento de Israel há pouco tempo, em 1948, a Guerra dos 6 Dias, em 67, quando Israel, cercado ali, miraculosamente venceu ali aqueles inimigos que queriam riscar Israel do mapa. Né? Deus tem abençoado Israel, tornou Israel uma potência, né, mundial. Os principais homens que receberam o prêmio de Nobel de ciência, não é, são israelenses. Né? Aliás, você sabe a diferença entre israelita e israelense? Quando você lê a Bíblia, você vê israelita, mas hoje se fala israelense. Porque israelense é a partir de 1948, né? São chamados israelenses. Israelita é o termo mais relacionado com o povo de Israel, como a Bíblia menciona. Não é? Mas vamos adiante aqui, então. A parábola da figueira diz: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis se está próximo o verão. Jesus faz uma comparação, porque a figueira, ela
ela aponta, né, ela mostra quando está chegando o verão. Então Jesus aí usa como comparação, dizendo, olha, da mesma forma, esses sinais que eu estou mostrando para vocês, quando eles começarem a acontecer, vocês saberão que está próxima a minha chegada, a minha manifestação em poder e grande glória. E aí vem, irmãos, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Mas vem 15 minutos. Um pouquinho menos, né? Mas vem aqui uma das partes mais difíceis desse sermão, que é o versículo 34. Vou pedir para o pastor Arcos ler aí, por gentileza, o 34 e 35, que é o fechamento do parêntese. Jesus aqui encerra a explicação, a resposta que os discípulos, a pergunta que os discípulos fizeram, ele conclui a resposta aqui. Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus então responde nesse longo parêntese, mas olha como ele termina, aqui tem uma dificuldade. Versículos 34 e 35, por gentileza. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Onde está a dificuldade? Está na palavra geração. Por quê? Jesus disse, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto ou todas estas coisas aconteçam. Então quer dizer o seguinte, se você interpretar literalmente, porque uma geração, o termo geração geralmente alude a todas as pessoas que vivem no mesmo período de tempo, não é? Ou seja, aqueles que são contemporâneos. Quando você fala de uma geração, por exemplo, você diz assim, o pessoal da minha geração não sabe usar a internet, por exemplo, o pessoal da minha geração. Então é o pessoal de um determinado período de tempo, 30, 40 anos aí, não é? De uma geração, digamos assim. Então, quando Jesus diz, em verdade vos digo que não passará esta geração, os preteristas, eles pregam uma mão na outra, né? E diz, está vendo? Eu não falei para vocês que tudo já se cumpriu? Jesus falou que não passará. Bom, mas aí o problema não está... Quer dizer, você não pode interpretar todo o sermão à luz de uma única palavra. Né? Aí é você... Isso não é exegese. A exegese não está presa apenas ao contexto imediato e nem a um único sentido de uma palavra. Você sabe que uma palavra ela pode assumir diferentes sentidos de acordo com o contexto. Nós demos exemplo aqui do termo últimos dias, naquele dia, último dia. Nós vimos que último dia, quando Jesus menciona lá em João 6, não pode ser um dia de 24 horas. Assim como também, não é, outros termos. Então, há termos que você não tem como defender a literalidade, embora haja outros que você não tem como buscar uma alegorização se o texto é literal. Aqui é diferente. Por que aqui é diferente? O irmão quer ler alguma coisa aí, pastor? Não, eu estou fazendo um apanhado aqui. Pode continuar, no final eu falo. Tá. Pode falar. Então, veja bem. Olha aqui, ó, o termo geração, como eu falei, alude a pessoas que vivem no mesmo período. Não é? Agora, os hiperpreteristas que eu estava mencionando, o que eles dizem? Eles dizem que as profecias desse sermão já se cumpriram no ano 70. Não é? E aí eles apelam para... Eles forçam a interpretação aqui com base nesse termo geração. E eles, inclusive, fazem uma associação com Mateus 16 e 28. O que Jesus disse em Mateus 16 e 28? Preste atenção. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Só que isso aqui é explicado. Se você continuar lendo, você vai ver no capítulo 17 que acontece o quê? A transfiguração, que foi uma amostra também de Jesus manifestado em glória, em poder e glória. É isso que ele quis dizer, não é? Que eles iam ver Jesus em glória como uma amostra daquilo que vai acontecer. Bom, o tempo aqui passa depressa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você interpreta uma palavra, uma expressão difícil, que aparentemente contraria o todo, você tem que fazer uma exegese respeitando-se, claro, todos os tipos de contexto.
Nós já falamos aqui em outra ocasião que contexto não é apenas aquilo que está antes e depois do texto. Essa é uma interpretação muito simples, uma explicação muito simples. Na verdade, contexto, em hermenêutica, você estuda 7 tipos de contexto. Você tem o contexto imediato, a própria perícope que você está analisando, mas você tem o contexto remoto, você tem o contexto geral, você tem o contexto referencial, não é? Você tem o contexto histórico, você tem o contexto cultural e você tem o contexto também geográfico. Tudo isso você tem que considerar para você analisar um termo. Então, não é porque o termo geração pode significar, ou significa literalmente, um termo alusivo a pessoas que vivem num determinado período de tempo, que aqui ele vai significar isso. Pelo contexto não tem como. Por quê? Porque se você disser que geração aqui era aquela geração a qual Jesus estava se dirigindo, aquelas pessoas daqueles dias, então, ou você alegoriza tudo que Jesus falou, que é impossível, ou você diz que Jesus já veio, que a grande tribulação já aconteceu e tal, que também é impossível. Então, meus irmãos, qual é a explicação mais plausível para isso aqui, considerando o tempo? O termo geração aqui, ele entra no mesmo grupo daqueles termos escatológicos que nós já explicamos, o último dia, naquele dia, últimos dias, que alude a um tempo indeterminado, não é? Um tempo determinado e não um período específico, não é? É tratado isso é considerado em escatologia a abreviação da perspectiva histórica, ou também aquela justa posição, não é? De acontecimentos. Então você tem que entender aqui geração, claro, Jesus está se referindo à geração, especialmente do período tribulacional. É essa geração que não vai, na verdade, muitos não vão morrer sem ver tudo aquilo que vai acontecer, ou seja, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí, meus irmãos, faltando aqui 9 minutos, se o meu relógio aqui está certo, eu só quero fazer então um fechamento dizendo o seguinte, olha, depois desse versículo 35, Jesus então fecha o parêntese e retoma o sermão. Lembra do que eu falei? Que ele começou a fazer a explicação, aí os discípulos fizeram uma pergunta, Jesus então abre um parêntese, que vai do versículo 4 até o versículo 35, que é esse aqui que diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Fechou o parêntese. Quando ele fecha o parêntese, o primeiro versículo fala da iminência. Aí Jesus então retoma como ele explicaria desde o início, ele começando a falar sobre o arrebatamento, porque a iminência, alguém está perguntando se já vai acabar. Só tem uma hora, não tem jeito. Só tem uma hora, mas domingo tem mais, viu, pastor Nilson? A partir das 11 horas. Domingo tem mais. Esse é o gaúcho, meu filho. E eu acho que essa live aqui está gerando bastante perguntas, né? Com certeza. E nós já temos outras, então domingo vai ter bastante perguntas. Para domingo a lista é grande. Para domingo, a partir de 11 horas, a lista é grande. Nós vamos ter que fazer uma seleção. Mas então, só para fechar aqui, pastor Ernesto, o sermão todo, então, é Mateus 24 e 25. Nós fomos até o 35. O 35 fecha o parêntese. Aí, no 36, retoma-se a sequência normal do sermão. Aí vem o quê? Jesus começa a dizer, daquele dia hora ninguém sabe, ou seja, a iminência. Depois ele fala, como foi nos dias de Noé, versículos 37 a 39. Continua falando da iminência. Depois ele diz, versículos 40 a 42, um será levado, outro será deixado. Aqui muita gente insiste em dizer, não, isso não tem a ver com arrebatamento. Pelo contexto, tem. Não tem como você dizer, não, isso aqui é o juízo. Não, Jesus está falando da iminência. Aí ele diz, um será levado, outro será deixado. E tal, levar aqui o termo é paralambano, não é? Não dá para explicar agora, mas quando formos falar sobre o arrebatamento, nós vamos detalhar isso. A vinda como ladrão, versículos 43 e 44, isso também fala da iminência. Irmão Ciro, mas lá em 1 Tessalonicenses 5, Paulo falou que é a destruição que é iminente, como ladrão. Sim, a destruição repentina também virá como ladrão, mas ali é outro assunto. Ali Paulo usou o exemplo do ladrão para falar da destruição que virá repentinamente. Mas aqui Jesus está falando do arrebatamento da igreja, que será como um ladrão,
Porque o ladrão, ele vem, quando ele vem, ele não avisa quando vai chegar. Não é que Jesus é o ladrão, ele vem como ladrão. O ladrão não diz quando vai chegar. O ladrão, ele não marca o horário, claro. Ele só leva coisas valiosas, não é? Ele não vai levar pano velho, roupa velha. Vai levar, se tiver ouro, se tiver dólar, vai levar o que tem de valor. E Jesus, que virá como ladrão, ele também virá buscar um povo seu, zeloso, diz a Bíblia, especial de boas obras. Ele vai levar aquele que estiver realmente preparado. Aí ele menciona a parábola dos dois servos, 45 a 51, que também fala da iminência. Aí ele entra no capítulo 25, parábola das 10 virgens, que também fala da iminência. É a mesma sequência. Não é? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Aí ele vai para os versículos 14 a 30, tribunal de Cristo. Olha como o sermão agora está numa ordem cronológica. Os versículos 4 a 35 é o parêntese, para explicar tudo. Aí ele volta a falar da iminência, que é o arrebatamento. Depois fala do tribunal de Cristo, versículos 14 a 30, a parábola dos talentos. Aí vai para os capítulo 25, 31 a 46. Você começa a ver no versículo 31, ele diz que o rei voltando na sua glória. E aí ele vai separar os bodes das ovelhas e tal, julgamento das nações. Mas, irmão, se é a grande tribulação, não tem menção da grande tribulação? Não precisa, porque ele já tinha falado. Ele já pormenorizou no parêntese. Se ele não tivesse aberto aquele parêntese, ele ia explicar a grande tribulação depois, no momento certo. Arrebatamento, aí tribunal de Cristo, a igreja arrebatada, bodas do Cordeiro lá no céu, aí a grande tribulação na terra, ia falar dos israelitas e tal, da mesma forma. Aí ia falar da manifestação em poder e grande glória, julgamento das nações. E no final do capítulo 25, você vê ali que tem uma menção indireta ao milênio, que eu vou explicar depois, quando for falar sobre o milênio. E assim, meus irmãos, encerra o sermão. Quer dizer, encerra, mas não encerra, né? Aqui a gente precisava dar uma conclusão, mas depois, em outras ocasiões, vamos retomar. Pastor Ecos, peço perdão aí, eu sei que o irmão queria mais uns minutos para fazer alguns anúncios. A gente vai seguindo. Que é isso? Vai ter tempo. Amém. Vai ter tempo. O gaúcho está animado, rapaz. Ele quer fazer uma vigília para falar sobre escatologia. Pensa numa tropa animada esses gaúchos. Mas uma vez, os gaúchos estão com a gente, os catarinenses com a gente, os potiguar com a gente, amazonense com a gente, tocantinense com a gente, capixaba com a gente. Que benção. E tem também gente aí que eu já vi entrando dos Estados Unidos. Com certeza. Não sei se tem os pastores que sempre nos acompanham nos Estados Unidos, da Bolívia, o pastor Rony. Japão. Enfim, os irmãos estão aí. Mas amém. É uma benção, é uma oportunidade de aprendizado. Aí entrou, não se esqueçam, né? Entrou o irmão Alex do Japão aqui, ó. Entrou tá ali. Valdemir de Fortaleza, ó, só gente boa aí, ó. Alagoano também, olha lá. Maravilha. Pernambucano também, ó. Cearense também. Meu Deus do céu. Campina Grande. Paraibano, veja aí, ó. Olha, os mineiros. Bom, os mineiros estão em toda parte, né? É Brasil de norte a sul. Piauiense também, ó. Vamos lá. Pois bem, meus irmãos, não se esqueçam, se inscrevam. Rio Grande do Norte, olha o Alisson aí, ó. É o Alisson. O Alisson é nosso funcionário lá de Campo Grande, no Rio Grande do Norte. Trabalha com a gente, divulgando o curso lá no Nordeste, né? Mas se inscrevam em nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial, para que você atire também o sininho lá, né, para você ser notificado das atualizações. Esta live de hoje estará disponibilizada amanhã, já no nosso canal no YouTube. Lembrando os irmãos que o Cetadeb oferece curso básico, médio e avançado em teologia. Também curso para discipulado de novos convertidos. Ainda curso para formação de capelães. Ainda curso, esse aqui é material do pastor Ciro Borja. Curso para formação do jovem pentecostal. Material que ninguém tem. Amém. Eu estou saudando os irmãos aqui, viu? Líder da igreja, líder de departamento de jovens da igreja. Esse é o material que também nós disponibilizamos a videoaula para que os jovens da igreja sejam instruídos, tenham um aprendizado consistente. Esse é o material do pastor João Antônio, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sobre formação de obreiros. Curso para formação de obreiros, para cooperadores, auxiliares de um modo geral, diáconos, presbíteros, material de qualidade. Revistas de escola dominical em espanhol.
Nós vamos encerrar e já voltamos. Pois bem, nós concluímos, não é, o estudo de Mateus capítulo 24 com o pastor Ciro Sanches Zibordi e prosseguiremos ainda com a live Perguntas Escatológicas, lembrando os irmãos que no próximo domingo, às 11 horas da manhã, domingo, 11 da manhã, nós estaremos aqui novamente, porque nós já temos aqui uma série grande, são uma lista grande, com as perguntas que os irmãos têm enviado, né? Perguntas que têm sido enviado aqui nos comentários, também pelos nossos canais no WhatsApp, através do nosso site, e nós estamos separando essas perguntas para que a gente possa estar introduzindo as respostas durante essas ministrações das quartas-feiras e também que possam ser respondidas pelo pastor Ciro aos domingos. Então, só para frisar, domingo próximo, 11 horas da manhã, todos são convidados. E além de você que está aqui nos acompanhando, você pode também notificar os seus amigos dos seus grupos de WhatsApp, os seus contatos de Facebook, de Instagram, para que eles também possam, na medida do possível, estar sintonizado conosco em nosso Instagram, Cetaded Oficial, no próximo domingo, 11 da manhã, para estarem aprendendo, já que neste próximo domingo serão respostas diretas do pastor Ciro para as perguntas que estão aqui sendo enviadas para nós. E você pode mandar aqui nos comentários durante a transmissão, como também acessando o nosso site www.cetadib.com.br. Lá nós temos os canais apropriados para isso. Eu quero frisar algo que me veio agora à memória. Desde o dia 12 de fevereiro, quando nós lançamos aqui um propósito de leitura da Bíblia, um programa, um plano para a leitura da Bíblia, nós temos desde quando nós iniciamos o nosso ministério devocional, onde nós fazemos leitura da Bíblia e também oração. Mas especialmente no mês de fevereiro nós também iniciamos com as orações e no mês de março nós intensificamos. Então nós temos um período de oração pela manhã e também um período de oração à tarde. Ainda que o nosso expediente de trabalho aqui se encerra às 17h30, nós temos um período de oração das 17 até as 17h30 com todos os nossos irmãos. Então você pode também mandar o seu pedido de oração, esse exclusivamente através do site. Você acessa o site do Cetadib, cetadib.com.br, e ali tem um lugar apropriado para que você faça o registro do seu pedido de oração e tenha certeza que todos os pedidos de oração que são enviados são apresentados diante do Senhor todos os dias. Assim temos feito e já temos recebido o testemunho de muitos que recebem a bênção e que têm sido, de fato, abençoados. E nós estamos aqui neste propósito. Uma das coisas que nós podemos fazer para auxiliar é estarmos, de fato, orando pelos irmãos. Então, concluindo, nós também temos essas lições de escola dominical, que é um material que tem sido escrito pelo pastor Ciro Sanches Zibordi em espanhol. Nós não temos em português, porque em português nós recomendamos um material da CPAD, de excelente qualidade, com escritores também muito abalizados. Aqui é um material escrito pelo pastor Ciro, inclusive este material aqui os Atos de Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Igreja. É um dos temas. Nós temos já 9 temas dispostos. E nós temos também o curso teológico básico em espanhol, temos o médio também, temos o curso avançado, enfim, todos os nossos cursos disponíveis em espanhol. Lembrando aos irmãos que os nossos núcleos estão em funcionamento, porque nós disponibilizamos desde o mês passado as videoaulas dos nossos cursos, todos os módulos do curso. Você, por exemplo, está estudando a matéria Teologia Sistemática 2, é um livro que foi escrito pelo pastor Ciro Zibordi, e as aulas também foram gravadas por ele. Neste tema aqui, neste livro, o assunto é a Trindade. Então você aprende sobre a Trindade no livro e também nas videoaulas que estão disponibilizadas no nosso portal online, que é acessado em www.cetadib.com.br. Assim também os módulos do curso médio e também os módulos do curso avançado. E você assiste essas aulas através do seu celular, através do seu tablet, ou ainda através do seu computador. Você pode estar acessando as videoaulas e onde você estiver
estará assistindo às aulas e depois você vai ter tempo para ler um livro e resolver a prova, enfim, cursar o seu curso teológico através de um núcleo ou de forma individual. Através de um núcleo com, a partir de meia dúzia, 6 alunos, de 6 para mais, você consegue organizar um núcleo na sua igreja e começar o curso. Acesse o nosso site, ali nós temos os nossos contatos de telefone, de WhatsApp, de e-mail, e você pode mandar e nós estaremos respondendo. O irmão aqui mesmo perguntou como pode adquirir o material. É só você deixar o seu contato ali, nós vamos estar retornando para ti, para que você tenha acesso ao material, não é? Os nossos irmãos, vários que estão conosco aqui na transmissão, têm núcleos do nosso curso, funcionam os núcleos das suas igrejas, compartilham das aulas, enfim, tem sido uma bênção. Eu quero deixar aqui um tempo para que o pastor Ciro Zibordi possa também fazer as suas considerações finais, e nós vamos estar na sequência já orando e encerrando as transmissões de hoje. Pastor Ciro. Amém. Foi um prazer estar com os irmãos mais uma vez. Então, você que chegou agora, essa é apenas uma live para fazermos os agradecimentos, o fechamento. A live principal vai ficar gravada com a exposição que nós fizemos hoje de Mateus 24, versículos 21 a 35, mais precisamente, ali a conclusão, e depois demos uma pincelada nos outros versículos do capítulo 24 e do capítulo 25, porque depois vamos retomar essas outras partes, né? Mas damos por encerrado aqui a exposição do sermão escatológico, e a partir da próxima quarta-feira, claro, vamos continuar com temas ligados ao assunto, perguntas escatológicas, sendo que nos domingos, creio que é assim que vai ficar, né, pastor Arcos? Isso. Não sei se o irmão vai... domingos, 11 horas da manhã, as perguntas e as respostas. Sempre respondendo perguntas. Quarta-feira, no mesmo horário, às 22 horas, você vai continuar com a exposição do tema. Certo. Essa é a proposta e nós vamos seguindo nela. Muito bem. Aí, então, às quartas, a gente faz uma exposição de algum tema, né? E, claro, na medida que vamos expondo, já vamos respondendo perguntas, mas o dia para perguntas e respostas, às vezes, vai ser no domingo. Aí, claro, quando conseguirmos responder todas as perguntas, aí vai ficar bom, porque vai chegar naquele ponto que a gente vai poder fazer uma questão, vai fazer um negócio assim, ping-pong. Você pergunta, a gente responde, né? Quer dizer, eu tento responder o que eu não conseguir, o pastor Hércules responde, né? Mas se a gente não conseguir, a gente vai para a vigília, que o Nelson está dizendo ali, ó. A gente vai para a vigília escatológica e lá nós vamos ter tempo para poder responder isso tudo. A gente pede ajuda aos universitários aí, ó. Com certeza. Nós temos vários irmãos que, enquanto a explanação está sendo feita, eles vão acrescentando ali, vão acrescentando informação e vai indo. É benção. É uma benção. A gente aprende com os irmãos. Amém. Vocês compartilhem, irmãos, esta live, não é? Também o nosso contato. Se inscrevam no canal, tanto no nosso Facebook quanto no YouTube, Cetadeb Oficial, para que você possa estar inteirado das lives e também das propostas, dos novos cursos que estamos preparando para os nossos amados irmãos. Assim nós vamos encerrar. Eu vou orar aqui para encerrar e o pastor Ciro estará dando a bênção. Amado Deus, nós te bendizemos e te louvamos pela vida, pela saúde e pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença nesta oportunidade e aqui podermos compartilhar desses momentos abençoados e abençoadores e também podemos compartilhar conhecimento da tua palavra. Continua abençoando os nossos irmãos, suas famílias. Supra, meu Deus, cada uma das suas necessidades, de modo que o teu nome seja e continue sendo exaltado e glorificado na vida de cada um dos nossos amados irmãos. Abençoa, Senhor, as atividades do CETAD, a escola. Deus querido, estende as tuas mãos de poder e nos ajuda em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Ciro, com a bênção, e nós declaramos já encerrado em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém. Amém.
Até domingo, 11 horas da manhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor.